Estamos começando o primeiro episódio do nosso podcast, CS Podcast. Para quem não conhece, Cardoso Santos é o meu nome. E hoje, para conversar aqui com a gente, nós temos o professor Lavoco. Olá, Cardoso. Professor, para quem não conhece o professor Lavoco, de forma resumida, quem é o professor Lavoco? Bem, eu sou o professor de nome e o professor de profissão, né? Um jovem sonhador, alguém que gosta e tem medo de perder a liberdade, né? Natural do Bié, eu não sei se isso é necessário, mas pronto, angolano, dos poucos angolanos que conhecem todas as províncias de Angola. Muitas viagens. Então, muitas viagens e a consequência do que eu faço. Raramente eu aponto para o que eu faço para eu poder dizer quem eu sou. E é a tendência das pessoas, né? Recorrerem-se ao que fazem para poder definir o que são. Na verdade, o que eu sou angolano, andando por esta Angola, já disse onde eu conheci. Enfim, eu não gosto muito de biografias, porque as biografias muitas vezes têm essa tendência de fixar as coisas que nós fazemos para poder identificar, né? Já disse que sou professor, apesar de que nos últimos tempos fora do contexto de sala de aula, mas ganhei esse nome, não é? Porque as pessoas me conhecem como professor Elavoco, e agora eu tenho professor no nome, na verdade é Diolindo Elavoco. Vivo no Lubango, é onde fixei a minha residência, mas sou uma pessoa muito viajada. Só por uma ocasião em que eu saí de Angola, né, quando eu fui a Vinduque, eu até não tenho vergonha de dizer isso. Eu sou, apesar de pouco viajado a nível do exterior do país, mas eu conheço muito bem Angola. Só para ter ideia, conheço 164 dos 160, não, 94 dos 164 municípios de Angola. Então, eu acho que É muita estrada. é muita estrada e todo esse processo, todo esse trajeto eu filo de carro por terra. Então, eu sou daqueles que têm essa convicção de que existe uma Angola por se conhecer, por se explorar, uma Angola por se visitar. Porque às vezes a tendência de valorizar o que é do outro é por nós não conhecermos o que é nosso. Sim. Então, não é naquela. Eu até tenho dito, se isso é ser patriota. Não, eu não sou patriota, eu sou só angolano. Professor, e é positivo nós nos identificarmos ou dizer eu sou professor ou o professor trabalha como professor? Bem, eu no dia a dia agora fica muito difícil eu me dissociar dessa questão de professor, do professor. Porque volta e meia eu estou a fazer uma correção, volta e meia eu estou a ensinar. Veja lá, por exemplo, esta aqui é uma conversa, de volta e meia eu estou numa, era para ser uma conversa e acaba sendo um ensino, né? Sim. Então parece que o professor está mesmo entranhado, está encarnado em mim e está sendo difícil dissociá-lo da minha pessoa em si. Parece que depois ficou essa condensação entre aquilo que eu... né? Aliás, por razões óbvias, meu pai foi professor, a minha mãe foi professora, e então eu encarnei esse professor. Então eu acho que, não sei, hoje em dia já não sei mais definir ser professor porque sou ou sou professor porque faço. Então, por isso que agora aceito ser chamado de professor. Ao longo dessa conversa você vai me chamando de professor, Sim, então... porque porque o nome professor? Porque pronto, nós estamos habituados. Então não é chamado de professor porque era professor. Como é que Não. E surgiu? não é só. Eu durante muito tempo trabalhei como regente do coro, né? Fui maestro do coral, fui professor de música. E lá no contexto da igreja já me chamavam, já chamam aqueles que trabalham com coro de professores. Professor. Então o professor Elavoco, antes de surgir nas redes sociais, a nível do espaço físico, né, da convivência com as pessoas, também as pessoas já me chamavam de professor. Então aquilo ficou difícil Sim, separar o professor sim, Elavoco do porque eu, Elavoco em pronto, eu si. sou fotógrafo, mas eu não vou dizer eu sou É fotógrafo. Eu exatamente ali, trabalho com como fotógrafo, fotografia. sim, com fotografia. Porque eu posso deixar de ser fotógrafo. É E por o isso que professor deixou de ser. várias vezes eu cheguei de lá, eu sou o professor Elavoco, o único professor que tem professor no nome. Então, Ok. eu permito que as pessoas me chamem de professor. E, aliás, fico confortável já com isso.
Perfeito. Yeah. E, professor, com essa. Acredito que muita gente ainda não sabe, mas o professor hoje já não é professor, né? Eu tenho uma pergunta que surgiu sobre decisão. Eu acredito que não foi uma decisão fácil. Eu já tomei várias decisões na minha vida. E eu gostaria que o professor me contasse um pouquinho sobre como é que foi tomar essa decisão, porque foi difícil e as decisões ditam o rumo da nossa vida, tanto para o lado positivo e negativo. E eu acho que se nós dissemos lá foi uma decisão muito difícil, nós estaríamos a dramatizar um pouco. Eu acho que é ali onde muitos de nós, sobretudo nós os jovens, falhamos, na questão do desapego. Cardoso, eu disse que eu sou natural do Bié, mas vivi muito tempo, quando Cubango, em Menonga, vivi por 8 anos em Menonga, e de Menonga houve um dia que eu acordei e disse assim, mãe, pai, estou a ir embora. Mas para onde? Eu vou para o Lubango. Mas quem está no Lubango? Ninguém, mas eu vou. E lá em Menonga eu já era professor. E já dava aulas e tudo mais, já era funcionário do Estado e tudo mais. Só que a questão é essa ali. Eu vou ao Lubango fazer o quê? E ter com quem? Ninguém. Eu peguei na minha mochila, peguei no avião e vim para cá. Tanto é que nos primeiros dias daqui do Lubango eu passava a noite na sala, ou perdão, na varanda da escola onde eu estudei. Então essa coisa de aventura, de correr risco, de ousadia, perdão, de enfrentar a dificuldade não é de agora. As pessoas, claro que isso tudo, depois de eu ter deixado de ser professor, fiquei essa pessoa muito. Houve uma expansão sobre a pessoa que eu sou, mas na verdade isso não é de agora, como eu já estava a dizer. Então, as minhas decisões muitas vezes são radicais porque eu sou muito desapegado, não é? O desapegado não é aquele que não sabe o que quer. O desapegado é aquele que sabe tanto o que quer que a qualquer momento pode dispensar uma coisa, pode dispensar um trabalho, um carro. Do tipo, são pessoas desapegadas que, por exemplo, está a conduzir um carro agora e lhe aparece uma proposta. Olha, quero comprar esse carro, é interessante. Quanto é que você tem? 100 milhões. Ok. Ele sabe que por ele trabalhar, ele vai conseguir outro carro e tudo mais. Então, eu sou dessas pessoas que eu sou muito firme naquilo que eu quero, mas essa firmeza não é estaticidade. Firmeza é gostar de desafio, é gostar de enfrentar dificuldades. Então, o professorado, para mim, isso é mesmo minha ideia, o professorado, para mim, deixou de representar o desafio que eu sempre busquei. Veja lá, eu estudo inglês, eu estudo matemática, eu estudo filosofia, eu estudo economia política, eu estudo negócios. Isso tudo vai resultar numa bagagem que transcende o professor que ensina logaritmos. Porque o professorado é o quê? Quando você é professor de matemática, você só precisa dominar o assunto pelo qual você trabalha. Sim. Não é tipo um fotógrafo. O fotógrafo vai fotografar estúdio, vai fotografar paisagem, fotografa bichos, fotografa cenário, fotografa bolo, fotografa comida. Vocês têm um mundo muito completo para se explorar. Agora, o professorado é muito limitado. É por isso que muitos professores vão encontrar algum choque nas minhas palavras. Hoje, o professor de biologia, por exemplo, biologia da 7ª classe, ele só precisa dominar a biologia da 7ª classe, porque aquela é a ferramenta pela qual ele trabalha e lhe paga um salário. Ele não precisa da biologia da 10ª. Ah, não, você tem que investigar. É mentira. O professorado hoje não dá muito espaço à necessidade de Então investigação. não é essa necessidade de estar na zona de segurança e não na zona de conforto. Exatamente. Hoje nós gostamos muito de segurança e o professorado é uma profissão muito segura. Muito segura por quê? Porque o Estado não, por exemplo, sobretudo os professores do Estado, ligados, afetos ao Estado, o Estado não expulsa, pelo menos não do dia para a noite, o Estado não dispensa, o Estado, ele te espera Mas até essa a seria uma zona reforma. de conforto, Exatamente. porque a zona de segurança seria ele Não, o acompanhar o conforto e a desenvolvimento da. segurança, Cardoso, o conforto e a segurança estão interligados. Nós buscamos a segurança por causa do conforto. Sim.
Yeah? Então, na zona que não é do nosso conforto, então nós queremos evitar. É desconfortável, tenho que dizer. Eu estou desempregado nessa altura. É muito desconfortável você hoje ser desempregado, porque o desempregado tem certeza que no final do mês não vai receber nada. Mas também tem incerteza se amanhã vai receber alguma coisa. Então, o desempregado está nessa oscilação, nunca sabe o que é que vai dar. São desempregados que vivem no hustle, né? Tipo, ele tem que improvisar todos os dias, tem que inventar uma coisa, tem que inventar um negócio, uma intermediação, algo assim parecido. Para quê? Para Para que ele sobreviver. possa se suprir. Mas só que é isso que faz com que muitos desempregados pareçam estar bem melhor do que muitos empregados. Percebe? Então, é nesse sentido ali. Eu fugi à segurança, fugi o conforto, eu fugi essa ideia da linearidade da vida, porque a vida não é linear. Não temos que. Tanto é que tem outra justificação. Se eu vivo 35 anos, isso vai ser um pouquinho mais de choque. Se eu vivo 35 anos fazendo exatamente a mesma coisa, quer dizer, ensinando, eu posso questionar a sua intelectualidade, porque você não aprendeu a fazer mais nada do Sim. que ir dar aulas. Se você é médico 40 anos, durante 40 anos, então você não sabe mais fazer nada. Então eu posso questionar. Posso. Não está a dizer que a tua intelectualidade é questionável. Eu posso questionar a tua intelectualidade, porque você não aprendeu a fazer mais nada. Então, eu gosto dessa ideia de ser intelectual. Por isso que hoje eu sou formado em matemática, sou licenciado, mas agora estou fazendo uma segunda licenciatura em Direito. Veja lá, ciências jurídicas é um campo completamente diferente e muitas vezes controverso, por exemplo, as ciências matemáticas, onde eu já sou licenciado. Então, daqui para frente, estarão diante de um jurista. Olha lá. E o dia que isso me aborrecer, não vou ter problema nenhum em ter que me licenciar ou ter que me formar numa outra coisa. Quem sabe eu posso até ser fotógrafo, posso ser. Sim, sim. Então, isso não é para porque eu não sei o que quero, é porque eu gosto de desafio, eu gosto de estudar as coisas que de facto me desafiem. Ok. Tem pessoas, falando ainda sobre decisão, Uhum. tem pessoas presas num único lugar há muito tempo. Yeah, E se calhar é questão de uma decisão que yeah, pode mudar a vida daquela pessoa. Como lidar? Muitas vezes essas pessoas são travadas pelo medo yeah, e pela crítica das pessoas. yeah. Como é que o professor enfrentou essa fase do medo e as críticas das Vou pessoas? começar pela última coisa. Eu gosto de responder essa pergunta. Vou começar pelas críticas. Olá. Críticas são opiniões. Uhum. E opinião é como o rabo do animal, cada um tem o seu. É isso. E as opiniões dos outros, muitas vezes, precisam passar pelo crivo das nossas convicções. Opiniões de um lado, convicções do nosso lado. O quanto as críticas, sejam elas boas ou más, vão nos afetar. Porque a crítica, nós conotamos a palavra crítica, pensamos que crítica é só acusações. Né? Críticas é quando eu elogio o teu chapéu, eu estou fazendo uma crítica. Sim. Quando eu digo, olha, o teu podcast é muito rico, eu estou fazendo uma crítica. Nesse caso, uma crítica positiva, ok? A crítica pode ser positiva ou pode ser negativa. Pode ser construtiva, pode ser destrutiva. Sim. Pode ser elogio, pode ser uma pejoração. Não deixa de ser crítica. Voltando à sua questão, a crítica é uma emissão de uma opinião de uma pessoa. É só Mas opinião. parece que hoje em dia a crítica é como se fosse algo negativo. Negativo, mas é o que eu estou a dizer. Nós banalizamos a crítica. E nós precisamos desenvolver esse espírito crítico. Quando eu, antes de aceitar um convite para me entrevistar, para me perguntar, para conversar, se eu analisar o cenário, eu disser, não, eu fiz uma crítica, eu fiz uma análise sobre o cenário, fiz uma análise sobre o contexto. Então, não podemos diabolizar a crítica. Mas deixe-me responder a pergunta que você me fez. As críticas são opiniões e as opiniões só são coisas que as pessoas acham, não são aquilo que de facto nós somos. Dito de outra forma, as opiniões dos outros não encerram aquilo que de facto nós somos, ok? E no final do dia vai ter que sobrar aquilo que nós de facto somos. Então as pessoas hoje são muito superficiais, são muito como é que eu diria, são muito inconsistentes naquilo que elas são e naquilo que elas fazem, de tal modo que elas se abalam muito facilmente pela crítica, são moldadas pela crítica.
e acabam fazendo aquilo que elas não gostam, vendendo para quem não compra, exibindo para quem não vê, mostrando para quem não está interessado. Então, quando a pessoa não tem convicções, eu já disse que as críticas precisam ser contrabalanceadas com as convicções, então a pessoa acaba fazendo aquilo que o povo acha correto. Ok. Por outro lado está o medo. O medo eu defini em tempos, acho que foi numa conversa contigo mesmo, no off. O medo é a incerteza. O medo tem a ver com a incerteza daquilo que nos vai acontecer. Ou seja, as pessoas não têm certeza do que vai ser depois das suas ações. Por exemplo, eu tenho aqui esta garrafa d'água, então eu não tenho certeza se essa água vai saciar a minha sede ou vai me matar. Então, eu, ao não beber esta água, então eu tenho medo. Então, o medo tem sido o elemento inibidor das ações das pessoas, porque as pessoas hoje estão muito certas, são muito, como é que eu diria, são muito dramatizáveis, então, são muito, não é esse termo que eu queria usar. Tem muita convicção sobre As coisas negativas. negativas. Sim. A negatividade está tão entranhada nas nossas ações que nós é como se tivéssemos mais certeza que as coisas não vão funcionar do que certeza que as coisas vão funcionar. Você faz uma prova, você tem mais certeza que vai ter a negativa do que vai ter a positiva. Você faz um concurso, você tem mais certeza que não vai ser aceito do que vai ser aceito. Você faz uma viagem, tem mais certeza de acidente do que de chegada. A minha pergunta é, de onde que nós tiramos essa convicção, essa certeza que as coisas não vão correr bem? Até mesmo na igreja, né? No seio religioso, as pessoas têm mais certeza do diabo do que certeza de Deus. É uma convicção tão grande, é um medo tão grande. Então, aí é onde surge a questão que eu disse. O medo é o que nos inibe a deixar de fazer certas coisas só porque nós não conhecemos as consequências. Então, junto com a consequência negativa, tem a consequência positiva. E o medo precisa ser rompido porque nós não sabemos, ainda não acedemos, porque o medo está no futuro. Sim. E o futuro é o quê? É O uma tempo que ideia, ainda não a aconteceu. ideia que nós temos do que vai acontecer. Exatamente. E muitas das vezes não é falta de confiança, ter o medo e querer a aprovação dos outros. Além da falta de confiança, está no histórico negativo que nós já tivemos. Por exemplo, o Cardoso bebeu a água e então ficou envenenado, ficou intoxicado, e então eu deixo de beber água. O Cardoso fez uma viagem e acidentou, então eu deixo de viajar. O Cardoso fez um curso e reprovou, então eu deixo de me matricular. Ué, quem disse que as coisas têm que acontecer exatamente da mesma forma com todos? Tanto é que nós nascemos em dias diferentes, nós temos pais diferentes, nós temos genes diferentes, temos DNA diferentes. Por que que nós pensamos que as coisas vão acontecer exatamente? É por isso que eu não acredito por exemplo, naqueles motivadores que usam a sua história não para inspirar, mas para servirem de modelo. Não, o que aconteceu contigo pode não acontecer comigo. A forma como aconteceu contigo, eu posso contar a minha história, mas a minha história não deve servir de modelo. É por isso que muitas vezes eu escrevo lá, eu não sou espelho de ninguém, não imitem a minha vida. Uma vez eu assisti um podcast e o host pediu para o convidado deixar conselhos para as pessoas. Sim. Ele disse que eu não dou conselhos. É. Eu simplesmente, ele disse o seguinte, se fosse para dar um conselho a um adulto, qual seria o conselho? Ele disse, eu daria um abraço e lhe desejava sorte para viver, porque a vida não é igual. Não é igual. A mesma situação, eu vou agir de uma forma diferente Sim. e o professor também pode agir de uma Por forma isso que diferente. eu não sou. E aliás, eu acho que é por isso que deixei de ser uma espécie de persona não grata. Porque eu sou muito vertical, muito natural. Eu não gosto de romantizar, dar essa ideia de as pessoas, essa coragem, as pessoas, olha, confie, isso vai dar certo, você é um campeão, todas as coisas. Ah, E para meu. coisas negativas, professor, também isso vale para coisas positivas. Eu posso comparar a minha vida com a vida de um ator Yeah? de um país Yeah? super, de um filme super maravilhoso Sim. que bombou. E eu saí frustrado dessa Yeah. comparação Sim. porque as coisas são diferentes. Na verdade, o descontentamento começa quando eu começo a me comparar com as outras pessoas. Ainda mais, ainda na senda da
da ilinearidade da vida, né? A vida não é linear, a vida não é óbvia, a vida não vai acontecer de forma igual para todos. Aliás, nisso eu dou liberdade que as pessoas fluam. Por exemplo, eu sou mentor, eu faço mentorias, muitas vezes eu digo assim aos meus mentorandos, olha, cresçam, se vocês crescerem muito mais do que eu, melhor ainda, você não tem que ser como eu, desejar o que eu desejo, alcançar os sonhos que eu alcancei, chegar onde eu cheguei. Aliás, se vocês quiserem chegar onde eu cheguei, vocês vão ter que repetir os mesmos erros. Há 7 princípios, 7 passos para chegar não sei onde, 7 caminhos para fazer. Eu não gosto muito dessa balela. O que eu faço muitas vezes é o quê? Eu conto a minha experiência. Sim. Agora, quem vai contrabalancear, não é? Porque eu não sou muito descritivo, não sou muito prescritivo nesse sentido. A prescrição consiste no sentido de que, olha, a fórmula para chegar aqui é isso, né? Alguém até em tempos, não, se eu ter que insistir na palavra fórmula, vou ter que citar nomes. Sim. Vamos ficar por aqui. Professor, por que palestrante? Isso surgiu depois ou antes de deixar de exercer a função como professor? Não, na verdade, como palestrante, eu já o era antes, porque, assim, tanto o palestrante quanto o autor, aquele que escreve, eu não gosto de me assumir como escritor, porque não sou, não é? Apesar de ter um livro lançado, um livro escrito, o escritor, os donos definem que o escritor é aquele que só faz isso, vive da escrita, enfim. Mas o autor pode ser alguém que tem um conjunto de experiência, de conhecimento, então escreve sobre aquele assunto. Então eu gosto mais na posição confortável e mais humilde que a questão de ser autor. Tanto o autor quanto o palestrante é aquele que é um somatório de experiências e conhecimento, ok? Experiência porque ele vive o que fala ou fala o que vive. Muitas vezes vai contar as suas experiências e nesse contar de experiências ele vai incluir a parte, porque muitas vezes essa contagem de experiência tem mais aquele storytelling saudosista do tipo, pessoal, eu era pobre, eu vendia carvão e depois eu vivia no Calumbeiro naquele tempo e depois ele vai contando uma história e minha mãe era zungueira e depois já sabe o percurso dessa história. Sim. E agora eu sou empresário, sim, eu sou dono e todo mundo aplaude. E você vê que nesse storytelling vai estar uma pessoa que se dava muito mal e depois se dá muito bem. Sim, sim. Não tem vilão. Na parte onde ele se dava muito mal, ele é a vítima. Porque ele é aquele que veio das cascas da rolha, vivia no Calumbeiro, gente humilde, passava fome, vendia ovos. Parece que teve uma época só de sofrimento e depois... Então, há 2 lados que eles contam. Sim. Contam um lado do sofrimento e se ele conta o lado do sofrimento, ele está contando o lado da vítima. Sim. Depois vai contar o lado do sucesso. Mas calma aí, a nossa história não é assim. Existem certos aspectos da nossa vida, por mais triste e feio que sejam, é a nossa história, não dá para negar a história. Por exemplo, quando eu escrevi, não fugi à tua pergunta, sim. Quando eu escrevi no meu livro sobre pornografia. Sim, já vamos chegar nesse ponto também. Vamos... O primeiro alvo, sabe quem foi? Foi eu. Sim, sim. Eu escrevi sobre masturbação. Eu bati a punheta, eu lutei contra a punheta durante 7 anos. Eu já tinha uma vida sexualmente ativa, já era casado, já não sei o que, não sei o que. Veja lá, é desconfortável escrever sobre isso. Sim. Mas é desconfortável? Mas é a minha história. E eu disse que existem coisas sobre as quais eu escrevo, eu ainda não ultrapassei. Então eu não sou o herói, eu sou aquele que se coloca lado a lado diante da pessoa que está provavelmente passando por isso. Sim. Isso é que é o diferencial. Este é o professor Elavoco como palestrante. É exatamente. O palestrante é aquele que está cheio de experiência e de conhecimento. Claro que eu não vou só agregar as minhas experiências, como eu vou citando uma pessoa, vou citando um autor, vou buscando
experiência de livro, de podcast, vou buscando experiência de convívio, de conversas com outros, vou citando o Cardoso, vou citando quem eu quiser. Então, o palestrante e o escritor é esse somatório, de um lado, de experiências minhas e dos outros, e também de conhecimentos lidos, aprendidos e muitas vezes inspirados por outras pessoas. Professor, voltando um pouquinho, visto que as coisas acontecem de forma diferente para cada um, como é que nós podemos aprender com os erros dos outros sem colocar o medo na frente e não passar por aquele caminho? Porque as coisas acontecem de forma diferente. Muitas vezes nós nos limitamos em fazer coisas porque com aquela pessoa deu errado. E o medo dá conta de nós. Como é que nós podemos aprender com aquele erro e pronto, seguir o mesmo caminho, mas de forma diferente? É assim, e se você me conhece durante muito tempo, sabe que a minha tendência é sempre desconstruir certas ideias. Nós nunca aprendemos com os erros dos outros. Eu sei que isso vai ser um pouco polêmico e duro de se dizer. Os erros dos outros não nos ensinam. Os erros dos outros nos mostram experiências dos outros. Nós aprendemos com os nossos erros. Porque se os erros dos outros nos ensinássemos, nós teríamos que inibir. Nós já teríamos inibido os erros. Nós teríamos... Quantos outros erraram e nós supostamente aprendemos com os outros? E por que continuamos a errar? Ou nós não aprendemos, ou os erros dos outros não nos ensinam. Sim. Percebe o point? Consegui perceber. Nós tomamos lições dos nossos erros. E mesmo isso significa que nós não vamos repetir os erros? Não significa. Professor, será que não depende muito do que se trata? Imagina que numa situação, tu tens um pai, pronto, né? Nessa época os nossos pais tinham sempre várias mulheres. E alguns deles não se deram muito bem hoje em dia na vida, por causa desse comportamento. Será que se nós olharmos para isso e seguirmos um outro caminho, não seria aprender com o erro dele? Não, mas é o que eu disse, isso depois vamos ter que relativizar isso, porque isso é contado como uma máxima. É preciso aprender com os erros dos outros. Ok, quantos outros erraram e os seus erros não nos ensinaram nada, coisa nenhuma. Ok? Por exemplo, o meu pai teve 23 filhos, dos quais hoje estamos vivos 21. Eu não conheço todos eles, né? Pelo menos faltam uns 2 ou 3 que eu não conheço. E nós não nos comunicamos, pelo menos a nível dos 21 não nos comunicamos. Se o meu pai errou, acertou, eu sei lá, porque muitas vezes os erros são circunstanciais. A minha pergunta é, o que é que eu posso aprender com este? A pergunta é, ok, esses filhos são, na verdade, erros que devem nos passar alguma lição? Ou então acertos que o meu pai teve? Ou então que as várias mães deles tiveram? Vamos lá, para não pessoalizar muito o assunto, vamos lá. Já que tocaste no assunto dos pais, no meu livro ainda escrevi assim, os pais tiveram percursos dos quais muitos deles são imitáveis, outros são evitáveis. O nosso senso, o nível de informação que nós tivermos a respeito daquelas experiências é que vão nos determinar o que nós podemos absorver como coisas que podem ser imitadas e coisas que podem ser evitadas. Esse é um somatório. No final, o que vai acontecer? Eu não gosto, é por isso que eu disse que eu não sou muito prescritivo. Eu não gosto muito de fórmulas, porque a vida não tem uma fórmula. A tua vida pode me inspirar, mas eu não posso me limitar nessa inspiração. Principalmente porque tratar-se-á de uma pessoa diferente de você. A experiência não será a mesma. Okay? É por isso que eu não sou muito daqueles que, em tempos, anteontem eu estava a ver um vídeo do Vinícius, né? O Vini Júnior. Estava num evento em que ele homenageava ou prestigiava a presença do Ronaldo, Cristiano Ronaldo e o Neymar. E ele disse que, olha, estou diante dos meus grandes ídolos, não sei o quê. No princípio, tanto o Vinícius Júnior quanto o Mbappé, eles queriam, é como se reproduzir um Cristiano Ronaldo. O contexto é diferente, as experiências são diferentes.
os países são diferentes, as nacionalidades são diferentes. Então, não dá para procurar Ronaldo no Vini Júnior. Não dá para. O contrário é válido. O Mbappé não está conseguindo reproduzir o que o Ronaldo fez. Porque as pessoas não só são irrepetíveis, como as experiências também são irrepetíveis. Então, Cristiano Ronaldo teve seus erros e mais. E eu digo isso também no sentido de que nós temos que nos sentir à vontade de cometer os nossos próprios erros. E se os nossos próprios erros nos derem boas e pesadas lições, melhor ainda, porque serão lições muito mais bem passadas do que lições absorvidas dos outros. Ok. E nós temos muitas fontes para conseguirmos tirar lições. Né? Sim. Temos a Bíblia, temos vários livros. Yeah. Como é que nós poderíamos tirar essas lições para conseguirmos ter uma boa vida? Yeah. Será que Há pouco existe? tempo citou a Bíblia, ainda bem. E um dia deste vamos ter uma conversa sobre isso, porque eu tenho um nível de formação bíblico muito grande, porque eu fui pregador, só Sim. para ter ideia. E Tem agora uma que história cita, no livro. e muito. Não. Eu li a Bíblia inteira por 6 vezes. E fui professor de estudo da Bíblia. Fui professor de doutrina cristã por 4 anos. Então, o meu nível, eu tenho formação básica de teologia sistemática, hermenêutica, exegese. E como pregador, eu era muito mais inclinado à área de apologética. E apologética é a defesa da sã doutrina, não é? E um apologeta tem que estar versado sobre muitos assuntos. Um apologeta tem que entender medicina, tem que entender ambiente, tem que entender sociedade, tem que entender filosofia. Há uma abordagem multidisciplinar se você quer ser um pregador apologeta, né? É por isso que hoje por hoje está muito mais fácil pregar, porque basta falar, olha, você vai ter dinheiro, aleluia, e tudo mais, e pronto. É muito mais fácil, porque ao pregador não se exige muito, né? Sim. Enfim, agora citou a Bíblia, por exemplo. Eu gosto da Bíblia porque é dos poucos livros que restaram, ou dos poucos livros, assim, históricos e pré-históricos, que quando narra a história dos seus heróis, ele conta a história do seu herói sem esconder o seu erro. Davi, homem segundo o coração de Deus, abnegado, dedicado, pastorzinho, mas depois apresenta um Davi que é adúltero e assassino e foi impedido de construir o templo do Senhor porque o próprio Senhor diz que você não vou lhe permitir porque as suas mãos estão cheias de sangue. Salomão, não houve um homem mais sábio na face da terra, mas Salomão foi se perder com as damas, né? E serviu vários deuses e tudo mais. Desde o próprio Abraão apanhou lepra por causa da desobediência. Moisés não entrou na terra prometida. Sansão tinha muita força e do tipo Mamboa lhe passou a mão na cabeça e perdeu a força. E Noé, o homem justo, está lá em Gênesis 6, um homem justo, e depois você vê Noé que está diante das filhas e bêbado, né? Sim. Então a Bíblia é um livro muito interessante porque conta a história de um herói e não termina como herói, ou então tem uma fase da vida dele que dá muitas bandeiras. E veja, o cúmulo da Bíblia, sabe qual é? É o próprio Jesus. Isso só estou a contar a história. Sim. Jesus, você vê o rei dos judeus, não sei o que, cura, faz milagre, faz um monte de coisas, mas depois veio a morrer numa cruz e os evangélicos se entendessem, né? Os cristãos se entendessem a essência da morte de cruz, talvez isso daria mais vergonha do que honra. Aliás, é por isso que o próprio Paulo diz que, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é loucura para o mundo, mas é glória para Deus. Então, significa que a Bíblia, o próprio esse que citou, o próprio Paulo, né? De um lado é Paulo pregador, mas antes era um Paulo que, aliás, na própria ocasião em que o Paulo foi apanhado para depois pregar o Evangelho, ele estava indo numa missão, e a missão era qual? Perseguir os cristãos. Então, só para terminar aqui a resposta, eu dizia que mesmo a própria Bíblia não mostra um livro assim, de moralidade só. Perfeito. Não é um livro assim perfeito no sentido de que existem bons exemplos. Não, a Bíblia tem, os cotas da Bíblia deram muitas bandeiras.
Então, é ali onde está essa contrabalança em que, por um lado, o nosso nível de conhecimento, de informações, de experiência dos outros, vão nos levar a balancear o que é bom e o que é certo para nós, não é? De tal modo que nós possamos viver como que não sujeitos controlados. E o que é bom e é certo depende muito de cada pessoa. Exatamente. As histórias estão ali disponíveis, depende do nosso livre-arbítrio o Exatamente. que seguir. Senão seríamos transformados que nem uns robôs, né? Do tipo, pessoas assim, comandadas por uma... E aliás, vamos supor que eu diga assim, Cardoso, a partir de hoje você está proibido beber água, porque beber água é pecado. Meu, eu não vivo contigo durante 24 horas, eu não fico contigo todo o tempo. Por que que eu tenho que te obrigar ou te proibir a fazer uma coisa? E aliás, tudo que é feito mediante proibição ou mediante obrigação é feito contra a nossa vontade. Dito de outra forma, a proibição não inibe a prática da mesma forma que a obrigação não estimula a prática. Vou dizer de outra forma ainda. Se for obrigatório fazer, então você vai fazer contra a vontade. Sim. Se for proibido fazer, então você vai deixar de fazê-lo contra a sua vontade. Então, tudo que a Bíblia faz, nem proibição, nem obrigação. É este equilíbrio ali. E nos deu o livre-arbítrio. Exatamente, no livre-arbítrio. Por exemplo, se eu te disser que esta água está envenenada, eu não vou precisar fazer mais nada para você deixar de beber essa água. O que vai te impedir de beber essa água? É o facto de você saber das consequências sobre a ingestão desta água. Percebe? Então, não é que, olha, está escrito que. Não. Você sabe que a água está envenenada. Então, se está envenenada, então você de per si se inibe de beber. Isso é que se chama convicção. Isso é que se chama instrução. Então, as pessoas não precisam nem ser proibidas, nem serem obrigadas. As pessoas precisam ser instruídas sobre o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que não é verdade, para que elas possam depreender dali o que é certo, o que é errado para as suas vidas. Será que nós temos esse tal livre-arbítrio? Bom, na verdade nós temos, apesar de que ser uma tentativa de nós controlarmos as vidas dos outros, né? De nós tentarmos cunhar a vida dos outros, sobretudo num crivo excessivamente moralista. Várias vezes, por exemplo, nas minhas lições de mentoria, eu digo, olha, por agora, ainda desativem o vosso lado moral, né? Não vou fazer isso agora, porque vai causar escândalo. Mas várias vezes eu faço esse convite. Vamos fazer o seguinte, só para ter exemplo. Posso dar um exemplo? Sim. Por exemplo, na sessão passada, eu disse assim, olha, desative ainda o vosso lado moral, por agora. O homem, diante da situação, tem duas posições. Primeira, ou enfrenta ou foge. E todos aqueles que enfrentaram, é muito provável que tenham vencido, tenham ganhado. E os que fugiram, não é? Os que fugiram, claro, não resolveram. Mas os que enfrentaram, esse enfrentamento vale tudo. Sim, eles todos disseram sim. Esse tudo vale matar, vale roubar, vale enganar, vale mentir, vale trair. Sim, eles ficaram assim um pouco desconfortáveis. Não. Nesse lado, vamos pensar juntos. Quando um pai vai roubar comida, come com quem? Com os filhos. Ok. Ele foi roubar para? Os filhos. Isso. Vale ou não roubar? Viu? Então, nós várias vezes somos levados a analisar a coisa só no ponto de vista moral. Sim. Claro, eu não estou a concordar com a gatunice, não estou aqui a patrocinar a devassidão. Vale para um contexto em que não há outra opção. É por isso que estou a dizer. Sim, que então, era enfrentar ou fugir. Não houve outra opção para ele. É por isso que nesse quesito todo mundo tem sempre uma razão. Só que há razões que não convencem. Sim. Eu roubaste por quê? Eu estava com fome. E é verdade que estava com fome. Quem rouba para comer é mesmo verdade que estava com fome. Não dá para negar. Agora, só que é verdade que não convence. Eu matei. Mataste por quê? Porque eu me sentia em perigo. Mas não dá para negar que ele estava em perigo. Não dá para negar. Contra factos, não há argumento. Só que uma verdade é que
não convence. É ali onde entra a moralidade. A moralidade, então, entra como um crivo para poder selecionar se está certo ou está errado. Por exemplo, tem um amigo meu, ele fumava muito. Chegou um dia desses, estávamos assim, num evento, e eu vi ele todo vermelho, todo aflito. E já dei conta. Sabe o que eu fiz? Eu desci do prédio, fui a um restaurante. Eu fui a um restaurante, sabe o que eu fiz? Eu comprei um maço de cigarro e um isqueiro. Ele não sabia que eu sabia que ele fumava. Sabe o que eu lhe dei? Cigarro. Calma, eu fumo, eu não fumo. Eu acho que fumar é certo. Não é por ali. Só acho que quando um fumador está precisando de cigarro, o que é que tem que lhe dar? O que é que você tem que lhe dar? Cigarro. Tem que dar cigarro, meu. Tem que dar cigarro. Não é mentira. Ele não está se fingir, ele está mesmo aflito por cigarro. Dá cigarro no camarada. Depois você vai discutir se fumar é errado, se faz mal aos pulmões, se traz câncer e tudo mais. É por isso que eu disse que várias vezes nós temos que sair do crivo moralista para entrarmos num crivo mais realista e depois para poder perceber e entender as pessoas. Pessoal, vamos aproveitar agora que falou sobre fumar, que é um vício, Yeah. para entrar num dos temas que ocupa muitas páginas do livro, que é sobre a pornografia e masturbação. Como é que foi esse processo? Será que também aplica-se se a pessoa... Pronto, isso é um vício muito solitário Yeah. e quase ninguém sabe. E no livro o professor diz que podes incluir qualquer Pessoa que pessoa você que quiser. você quiser, Até quem tiver a assistir esse vídeo. Né? até o padre. Yeah. É um vício muito silencioso, grave. Eu queria saber do professor como é que foi o processo para... Teve um protocolo quando o professor começou a escrever o livro no Sim, Facebook, sim. que era um grupo para ajudar as pessoas que também Yeah. estavam na mesma situação. Sim. Como é que foi este processo? As pessoas conseguiram dar um feedback, que conseguiram deixar o vício? Bom, é assim, se há uma coisa que vai nos consumir aos poucos, e sobretudo essa sociedade líquida, conforme postula o Zygmunt Bauman. Bauman fala sobre essa questão da liquidificação das coisas que eram sólidas, vão se transformando em líquidas, das coisas que eram absolutas vão sendo relativizadas. Se é algo que vai nos consumir hoje, é um neurotransmissor que se chama dopamina. A dopamina é o neurotransmissor que é da alegria, do prazer, da tristeza. Mas hoje está mais associado ao prazer do que à alegria ou à tristeza. Ao prazer no sentido de prazeres assim muito momentâneos, sobretudo aqueles que nos trazem uma descarga dopaminérgica muito grande e nós várias vezes queremos pouco repetir. esforço. Pouco esforço. E nós queremos repetir. Só que nesta repetição você vai ter que aumentar a dose. Sim. Para sentir mais Para prazer. sentir, não é para sentir mais, para sentir o mesmo efeito. Sim, sim. Veja sim, só a sim. diferença. Não é, ainda bem que você toca nesse aspecto, não é para sentir mais. Se você É quer para ter sentir o mesmo efeito, então mas você com tem que outra. ou aumentar ou mudar a dose. Tanto é que o professor Felipe Zimbardo, quando ele falava sobre a morte dos homens na forca da pornografia, falou sobre isso. Diz que há só uma diferença entre o viciado em cocaína e o viciado em pornografia. Está na dose. Só que o viciado em cocaína, ele quer sempre doses maiores e o viciado em pornografia quer sempre doses diferentes. Sim, sim. Só que existem poucos viciados em cocaína porque a cocaína é cara. Sim. E a pornografia custa um clique. Sim. Hoje em dia. Hoje em dia, então, essa exposição pornográfica que está a cada dia, e veja que essa é a minha preocupação. Eu vi um vídeo, não vou citar nome, de um grande influencer, um youtuber famoso, né? Muitos até já podem imaginar. Ele postou um vídeo assim muito curto, do tipo, quero novidade. Ele foi buscando, foi clicando, quero novidade, quero novidade. Já estava no 10 de 100. Tá vendo aqueles vídeos aí, né? Então, Sim.
Ele supostamente estava a navegar num site pornográfico, ele estava... E aquele vídeo me falou muito para mim. E aquilo especificou essa geração que está atrás de novidades. Não é que não haja novidades, é que são novidades já pouco excitantes. Sim. Então, a pornografia é excitante e é incitante ao mesmo tempo. É excitante porque estimula os nossos órgãos genitais, mas só que é incitante porque incita o nosso comportamento social, o nosso comportamento sexual e principalmente o nosso comportamento, principalmente não diria, incluindo o nosso comportamento até intelectual. Hoje as pessoas estão cada dia mais burras, mais improdutivas, menos... E mais, numa das palestras eu fui corajoso em dizer assim, quem mais assiste pornografia faz menos sexo. E se fizer mais, então ele faz com frequência, não faz com qualidade. Faz com quantidade. Porque hoje o sexo foi retirado do espectro do prazer para o espectro do desempenho. Hoje são quantos rounds que eu dei? É o intervalo ejaculatório de uma ejaculação para outra. Isso é que conta. É se ela gritou ou não, se ela se doeu ou não. Tanto é que hoje até o sexo é associado à dor, do tipo, se ela gritar, para lhe dar, para cuidar, vai me sentir. Mas calma, ela não tem que sentir dor, não tem que sentir incômodo, ela tem que sentir prazer. Hoje a conversa devia voltar a ser sobre orgasmo. Sim. Se nós conversássemos com as damas, eu acho que muitos gajos poderiam... Sabe aquela pergunta aí, então, gostaste? Seria uma pergunta muito incômoda, porque as damas, sendo sinceros, as damas não estão a gostar do nosso desempenho, da nossa entrega. Isso tudo eu vou culpar, né? Se a pornografia fosse uma pessoa, vou culpar a pornografia, porque a pornografia está nos ensinando a fazer um sexo rápido, um sexo bruto, um sexo instantâneo, um sexo líquido, um sexo sem prazer, sem nada. Hoje, olha, Cardoso, existe até homens que não sabem beijar, não aprenderam a beijar, não aprenderam a tocar, não sabem o que é preliminar, higiene. Não, olha, essa geração está tão... a falta de coisas tão básicas. Tudo isso são os malefícios da pornografia. São os malefícios da pornografia, da pornografia. E mais, antes que você pense que a minha abordagem sobre a pornografia seja moralista, não é moralista, eu só estou sendo real. Eu só estou trazendo uma fotografia que as pessoas não têm coragem de trazer. Sim. Nítida, não é crua. Então, só estou a dizer que a pornografia está a nos causar isso. Hoje sabemos menos fazer sexo. Hoje sabemos introduzir, sabemos medir o tamanho do pênis, sabemos... Hoje o sexo é mais prática do que conversa. Então, isso eu estou a associar à pornografia, por quê? Porque a pornografia é esse sexo lúdico, esse sexo virtual. E apesar do estímulo ser virtual, o efeito não é virtual, o efeito é real. E nosso dia a dia tem estado a traduzir isso, esse desejo por novidades, esse desejo por novas coisas, esse desejo por novos relacionamentos, novas bundas. Porque hoje, mulher foi reduzido a quê? Seio e bunda, só isso. Mas se mulher é seio, bunda e vagina, o que é que isso é fruto de qual projeção? E a projeção pornográfica? Sem dúvida nenhuma. Eu digo até por experiência, né? Na minha vida, quando estava muito envolvida com pornografia, era isso. Quando dei por mim, eu estava à procura de vídeos mais pesados. E aquele vídeo que eu vi, é exatamente isso. As pessoas hoje estão à procura de vídeos mais pesados. Por quê? Isso explica por que existem tantos... É a dose diferente. Não é a dose maior, eu disse dose diferente. Para ter o mesmo... Exatamente, porque o mesmo vídeo não traz a mesma excitação, não traz a mesma emoção. E as pessoas hoje estão a criar grandes problemas com impotência pornográfica. Eu disse bem, eu não disse impotência sexual, eu disse impotência pornográfica, que é a incapacidade que as pessoas depois desenvolvem de se excitarem, que o estímulo não seja virtual. Estão a criar disfunção erétil, induzida por pornografia. Isso não é minha opinião, isso não é opinião, isso é estudo científico de Harvard, eu escrevi isso lá no meu livro. Estão a criar dessensibilização cerebral por causa da pornografia, as pessoas estão sendo antissociais. Improdutividade. Existe um conjunto infinito de elementos que eu posso indicar como sendo causadores reais, não é? Ou seja, que têm sido causados por exposição
pornográfica. Então, isso não é a minha ideia, não é a minha opinião, não é o que eu acho, não é o que eu penso, mas é o que a realidade tem estado a nos mostrar nesse sentido. Professor, por ser um vício muito solitário e silencioso, pela experiência que o professor teve, né, própria e também dos depoimentos que recebeu do livro, que tem alguns, podemos ter algumas características que as pessoas que são viciadas em pornografia tenham? Não. Não. Ainda bem. E quando eu digo que o vício é silencioso, além de ser silencioso, é secreto. Não Sim. dá. É por isso, é ali onde, onde eu disse que a pornografia não tem demografia. E se não tem demografia, você inclua nesse conjunto quem você quiser, né? E quando eu falo dessas coisas, você tem que rir para você não pensar, para as pessoas não pensarem que é você, né? Então, é que é algo muito íntimo, é algo que acontece no fórum muito íntimo. Mais uma vez, pessoal, não me entendam que eu estou sendo moralista, só estou trazendo de forma muito corajosa e ainda bem que eu já me incluo nesse pacote. Eu não estou a apontar para a vida dos outros. Tem lá no livro. Não estou a apontar para a vida dos outros. Não estou a, olha, vocês que... Não, não, não. Nós que... Ok? Eu tinha muitos ficheiros de pornografia. E depois, não só a pornografia, tem tantos fatores que eu já elenquei aqui. Uma das coisas é, por exemplo, a questão da insatisfação mesmo. Sim. Quantas foram as vezes que eu me senti incomodado, por eu não ter o tamanho do pênis daquele jovem ali, garanhão, careca, bumbo, bruto. Eu via o tamanho do gajo, 28 centímetros, meu. Cardoso, você tem 28 centímetros? Nunca medi. Nunca medi. E pela experiência do professor, como é que poderias ajudar as pessoas, já que é um vício silencioso e secreto? Muitas vezes as pessoas estão em busca de ajuda, mas não têm a coragem de conversar com alguém sobre isso. Será que vamos voltar a ter um grupo para... Bom, é assim, o alcance de grupo, o alcance grupal às vezes é muito reduzido. Sim. Primeira solução que eu fiz, eu já partilhei as minhas experiências e dos outros também para servir de inspirações. Essas inspirações para que outras inspirações inspirem outros e então as pessoas se abram. Sim. A pornografia é uma coisa tão fixe no sentido de que é muito fácil combater. Basta que eu me abra, basta que eu decida lutar contra, basta que eu partilhe com alguém, basta que eu convide. Não precisa ser especialista. Diz, Cardoso, eu tenho problema com isso, por favor, me ajude. E olha, só a partilha. Cardoso, a partir do momento em que eu partilho o peso, essa esferográfica pesa, vamos supor que essa esferográfica pese 10 quilos, certo? Se eu carregar sozinho, quantos quilos pesam? 10. Se você segurar, quantos quilos pesam? 10 mais... São os mesmos 10, sim, incidindo sobre duas pessoas. A percepção do peso é diferente. É exatamente. Então, há certas coisas. Isso não é só sobre a pornografia, é sobre muita coisa. A pessoa que tem problema com muita coisa, sabe? E várias vezes o conselho que eu dou não é no sentido, olha, me procurem, porque eu poderia estar dizendo, poderia aqui fazer um pitch bem rápido. Pessoal, se você tem um problema, procure por mim. Arrasta para cima. Arrasta para cima, siga a minha página. Não, eu não vou poder alcançar isso a todas as pessoas. Sim. E para você ver que eu não estou querendo vender gato por lebre, não é isso. Você pode, sozinho, com teu amigo do bairro, sei lá onde, sair disso. Basta que você consiga parceiros de luta. Já tenho várias experiências de muitas pessoas que conseguiram sair dessa forma assim. Hoje, Cardoso, eu consegui desenvolver, não só a Universal. Eu já disse que não iríamos fazer storytelling, né? Mas pronto, eu gosto de passar a minha experiência. Hoje, eu consegui, inclusive, ganhar uma segurança, uma autonomia, uma saúde sexual muito maior. E mais uma coisa, Cardoso, não me perguntou sobre isso, mas deixa eu trazer aqui à tona. Uma das coisas que a pornografia está nos levar a fazer, sabe o quê? É tomar estimulantes sexuais. Vá a uma farmácia agora, pergunta só nos finais de semana quais medicamentos as pessoas mais procuram. Já vou ali adiantar, o medicamento azul. E os estimulantes sexuais, a procura por estimulantes sexuais é tão grande, mas tão grande mesmo, eu não estou a falar de boca para fora. Você que estiver a assistir esse vídeo, vá a uma farmácia essa hora. Primeiro lugar, preservativos,
Segundo lugar, não, primeiro lugar, estimulantes sexuais. Segundo lugar, preservativo. Eu já fiz esse levantamento. Só que os estimulantes sexuais estão a indicar para quê? Estão a apontar para o desempenho. Hoje as pessoas estão tão inseguras que não vão para a relação sexual se não tiverem que Estimulante. se não tiverem que tomar estimulante. Não tenho nenhum problema com os fármacos, não tenho problema nenhum com os estimulantes. O meu problema é para a faixa etária de pessoas que procuram por Justamente. estimulantes. Mano, dos 17. Tudo isso por consequência da pornografia. A minha pergunta é, o que um jovem de 17 anos está a fazer com estimulante sexual? Ainda nem 20 começou a anos. vida sexual. Meu, 20 anos ainda está na flor da pele. Então, e mais, tem vários fatores. Hoje as pessoas estão muito sedentárias, não praticam atividade física, comem mal, dormem mal, se cuidam mal e depois não tem como, depois não dá conta do recado. E vai ver um vídeo de um gajo que remou durante uns 30 minutos e o gajo vê 3 minutos já está, então ele vai ter que se calibrar. Então, olha, estou a falar isso, parece engraçado, mas é muito grave. É muito grave. Yeah. E isso, professor, isso pode ser também como, por mais que não seja um vício, né, no princípio, as pessoas podem usar como um escape. Eu estou cansado, saio do trabalho, estou entediado, vou abrir aí o site, vai usar como uma anestesia. Porque para minimizar a ideia de vício, só que algumas pessoas não gostam muito da ideia de serem chamadas de viciadas, então poderíamos utilizar o termo compulsão. Né? Por exemplo, a masturbação é potencialmente compulsiva e a compulsão é algo que você faz repetida e recorrentemente. Okay? Todas as vezes que você vai do cansado, depois tem aquele ritual. Eu não tomava um banho em condições sem me masturbar. E tem muitos homens. E você suspeita. Sim, por isso é que eu fiz essa pergunta, professor. Porque eu também passei por isso. E a época que eu me masturbava era sempre depois de fazer algo difícil. Sim, tem esse Eu estou a ritual. procrastinar para fazer, pelo menos, para editar fotos. Pronto, aquilo é muito difícil. Vou ter que levantar e fazer umas 5 horas. Depois daquilo, fico como se estivesse no direito de acessar. Então, tipo, agora é o momento, tô ali, ok. Bateu E uma isso homenagem. vai fazendo até se tornar É um exatamente. vício. É o que eu disse, as pessoas têm desconforto de chamar de vício. É uma compulsão. Mas só que é uma compulsão. É por isso que eu fui claro em separar. Não podemos juntar pornografia e masturbação. Não dá para juntar no mesmo saco. Porque existem pessoas que se masturbam e não assistem pornografia. Sim. Existem pessoas que é muito mais difícil, que assistem pornografia e não se masturbam, ok? Mas essa compulsão é muito recorrente. Sobretudo, existem pessoas, homens, na sua maioria, que não tomam um banho sem se masturbar. É como se a masturbação fizesse parte do ritual do banho, ok? Então, e mais, a masturbação pouco ou nada tem a ver com carência sexual. Às vezes que você se masturbou, que eu me masturbei, não foi porque eu estou carente sexualmente, não foi. Às vezes pode ser depois do sexo com a namorada. Exatamente. A pergunta é, se é falta de sexo, por que as pessoas se masturbam depois do sexo? As mulheres, por exemplo. Por que as pessoas se masturbam antes do sexo? Se já vai fazer, então se masturbar por quê? Se já fez ontem, hoje está se masturbar por quê? Está a ver? Então, parece que é contraproducente. Então, pouco, repito, pouco ou nada tem a ver com a carência sexual. Tem muito mais a ver com essa compulsão, não é? Ontem ainda uma... Me merece, né? Uma moça ontem mandou uma mensagem, olha, eu me masturbei até desmaiar. É moça. São as doses. É moça. Foi o exemplo do paracetamol que o professor deu no off, Viu? que um pode te curar a dor de Exatamente. cabeça e 100 podem te matar. 100 pode matar. Está na dose, né? Um paracetamol pode curar a dor de cabeça, mas 100 pode te matar. Então, vamos lá. Isso, eu trouxe esse exemplo só para não pensarmos que só se masturbam os homens. Não, as mulheres também têm estado a desenvolver essa compulsão na masturbação. Ok, fechando aqui esse tema, professor, eu queria trazer aqui uma inquietação minha. O famoso sextou no nosso país. Isso é porque nós temos a cultura festiva
ou é uma fuga depois de uma semana de trabalho em trabalhos muitas vezes que não gostamos, e a sexta-feira é como uma anestesia, como se fosse estivéssemos a fugir, estávamos presos, agora estamos livres, porque são tantas pessoas em empregos que não gostam, fazem por obrigação, né? Que é normal, mas a sexta-feira para mim é como se fosse um dia sagrado. Que tem pessoas que já não saem do trabalho, já não vão para casa, vão logo para bares. Cardoso, essa pergunta vai me remeter a muitas coisas, mas pronto, deixa-me aqui me esforçar em selecionar o mínimo possível. Em tempos eu fiz uma provocação e as pessoas acharam como provocação, mas nada mais do que verdade. Caracteristicamente, em sua maioria, para não ser totalitário, os angolanos não gostam de trabalhar. Tá bom, deixa eu dizer de outra maneira. Nós não somos muito produtivos. Porque uma coisa é estar no trabalho, outra coisa é produzir. As pessoas não são muito entregues ao trabalho. Não são muito entregues à produção. Atenção, eu disse produzir. Produzir é resultado do trabalho. As pessoas trabalham? Sim, trabalham. Mas as pessoas produzem. Como é que se explica que um passaporte dura mais de 1 ano para sair? Passaporte. Vai tratar bilhete de identidade amanhã. Amanhã. Vai ver quanto tempo vai demorar. 6 meses. Vai preparar, por exemplo, vai tratar carta de condução, qualquer documento. Ai, as secretarias angolanas não produzem. Eu não disse que não trabalham. Eu estou fazendo isso mesmo em forma de acusação. Nós não trabalhamos, nós trabalhamos, mas nós somos pouco produtivos. Eu estava em Benguela, Cardoso, estou chateado. Se você pensar que eu estou chateado, estou mesmo. Estava em Benguela, num fórum de negócio, Katenge, Cubao, Xongoró, Iganda e Caimbambo. Eu fui um dos preletores, tinha lá 52 fazendeiros. Eu disse assim, mas velho, venham falar comigo. Como assim que 52 fazendeiros não conseguem alimentar uma província? Você vai perguntar àqueles mais velhos, cada um deles, 1000 hectares, 500 hectares, 200 hectares, 100 hectares. Você vê que um cota, num 100 hectares, só cultiva 12 hectares. Não. Porque nas condições, não. Muitos deles receberam crédito do Estado, receberam financiamento do BDA. No mês antepassado, eu andei num carrão comprado com dinheiro, sabe de quê? Do BDA. Ou seja, os jovens estão a receber financiamento, estão a investir o dinheiro nos carros. Isso mostra o nosso nível de preguiça. Nós somos preguiçosos. Entendam conforme vocês quiserem. Se quiserem me cancelar, me cancelem, mas eu não tenho que deixar de dizer isso. Nós não somos produtivos. Veja a nossa apetência pelos feriados. Gostamos de feriados. Eu fiquei chateado, por exemplo, quando o Joe Biden vinha. Como assim? Luanda parou 2 dias por causa de uma visita. E as pessoas gostaram. Sim, senhora, nosso presidente. Calma aí. Memes. Nada contra os planos do Estado, nada contra os planos do governo, mas é contra esse povo, desde o setor público ao setor privado. E isso explica por que as pessoas hoje estão muito impregnadas, estão muito encalhadas no setor público, porque o setor público é um setor que mesmo as pessoas não produtivas estão lá. Aliás, eu várias vezes, ao longo dos meus estudos, dos meus comentários sobre economia política, eu sou liberal, não é? Eu sou pró-liberal, eu sou minarquista, significa que eu defendo a ideia do Estado mínimo, eu defendo a ideia de diminuição da máquina do Estado, eu não concordo com a ideia de expansão, de extensão dos ministérios, eu acho que existem muitos ministérios em Angola e muitos deles não fazem nada, não deviam existir, eu acho que não devia existir Ministério da Juventude e Desporto, Ministério da Cultura, Ministério da Família e Promoção da Mulher, uma montão de ministérios que, na minha ótica, servem mais de peso para a máquina do Estado do que para a produção de facto. Atenção, não estou contra o governo, estou a dizer que a máquina do Estado é muito pesada e por ser muito pesada, então o Estado não tem como dar conta do recado. Por quê? Eu tenho meus motivos, os meus motivos são científicos, atenção. Sim. Como é que os Estados, como é que os governos
pagam as suas contas por duas formas: através dos impostos, através da dívida pública e através do quê? Do empréstimo, do imposto e através de quê? Da inflação. Quer dizer que quanto maior for a máquina do Estado, mais o nosso bolso aperta, mais vai buscar dinheiro no cidadão. Então eu não posso concordar com a ideia de existir, por exemplo, de 23 províncias. 23 províncias, mais províncias, significa mais governadores, mais secretários, mais vices, mais não sei o quê, Mais produção. mais Estado. E quanto mais Estado, mais pobre os gajos ficam. Então significa que nós... Não esqueci da tua pergunta. Sim, professor. São as coisas que não se dizem. Vamos precisar De uma segunda edição, sim, parece. De uma segunda edição do livro. Então, eu parto do princípio de que as pessoas gostam de feriados. Sim. E se gostam de feriados, o sexto é como se... até que isso. fim, agora vou fazer um monte de nada. Sim. Agora vou me divertir. Agora vou me estragar. Mas a pergunta é, será que a nossa apetência por descanso é proporcional à nossa apetência por trabalho? A resposta é não. Nós estamos mais a descansar do que a trabalhar, mais no trabalho do que a produzir de facto. Então, respondendo à tua questão, é que as pessoas não estão lá, mas não estão. Ou seja, estão lá no local de serviço, mas não querem estar. É por isso que quando chega a sexta-feira, surge o alívio. Esse alívio é por isso que as pessoas que são autônomas, que trabalham por conta própria, são muito mais produtivas, porque não tem agenda, não tem horário, não tem chefe, Também sabe não que tem não escala. fazer, não tem E ninguém. ele sabe que se ele levantar a bunda dali, Sim. não tem quem vai fazer por ele, então ele fica lá. E falando deste ponto, vamos se calhar trazer aqui o último, que é, pronto, sobre o trabalho que nós não gostamos. Como é que o professor se sente hoje? Não que o professor não gostava de exercer a profissão de professor. Como é que o professor, falando de liberdade, como é que o professor se sente hoje, estando fora dessa profissão? Bom, eu na verdade, antes que as pessoas politizem a minha decisão, eu quis mudar de lado, não é? Agostinho Neto tem um poema muito interessante, uma frase de um poema escrito na coletânea de poema A Renúncia é Impossível. Ele diz assim: nós já não somos aqueles que esperam, mas sim aqueles de quem se esperam. Eu depois tive que fazer uma leitura muito sincera sobre o meu percurso, sobre a minha história, sobre as minhas habilidades, e então quis trocar de posição. Já não aqueles que esperam, mas aqueles de quem se esperam. Eu já estou me sentindo na condição de poder não esperar que me façam as coisas, mas eu estar como sujeito, okay? Como sujeito ativo, porque muitos indivíduos são sujeitos passivos. O que eu quero dizer com isso é que o sujeito ativo é mais livre. Hoje, se eu pedir uma audiência com a ministra da Educação, não vai ser como professor, ela já não é minha chefe. Há dias eu fui recebido em audiência pelo governador da Huila. Ele disse assim: Excelência, muito obrigado por me receber. A minha agenda tem 5 pontos, mas não se preocupe que nenhum deles é pedido. Ou seja, eu quis sair da condição de pedinte para a condição daquele que serve, daquele que faz. Se eu reunir com o governador, já não vai ser como professor, vai ser como um agente econômico, porque hoje eu estou lançando mão em negócios, estou lançando mão como empreendedor, então estou já mexendo com algumas coisas que tornam o governo provincial não como entidade empregadora, mas como meus clientes. Viste como é que é confortável esse lado? Sim. Se eu pedir uma reunião, por exemplo, com, sei lá, secretário de Estado, com o ministro, não vai ser na condição de um funcionário qualquer, mas na condição de alguém que faz, de alguém que coloca a mão na massa. Então a liberdade está ali. Eu quis buscar a liberdade nesse sentido de que, e atenção, uma liberdade que responsabiliza, uma liberdade que não coloca
culpa nos outros pelas suas ações. Não é uma liberdade que arranja culpados, mas uma liberdade que arranja soluções, uma liberdade que resolve, uma liberdade que vai atrás. Então eu estou nessa sequência. Eu estou vivendo perigosamente, no entanto, livre. Eu vim aqui atender essa agenda, dessa conversa que estamos a ter, por quê? Porque eu não tenho agenda. Eu faço a minha agenda. Eu não tenho chefe, eu não estou aqui aflito, segunda-feira, amanhã tenho que dar aula, as férias. Não, 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 não. Porque eu estou a estudar, sou universitário. Até, olha, isso eu levo a sério em todos os aspectos. Eu, quando vou para a aula, eu primeiro preparo em casa, eu preparo a aula que eu vou receber. De tal modo que eu vou para a aula não para assistir, mas para participar. Eu já sei o que o professor vai dar, porque eu tenho um programa, eu acompanho. Então, na aula é para concordar, para consolidar, para comparar, para refletir, para contribuir. Então, isso aqui me tornou mais um sujeito ativo, não o sujeito passivo que eu era anteriormente. Para quem quiser aprofundar, então, sobre o que nós falamos, que é um tema, professor, muito importante, muito preocupante da minha parte, porque eu pude passar pelos prejuízos que isso traz, pode adquirir o livro do professor para se inspirar, porque lá tem depoimento de pessoas que passaram por isso também. Se você tem receio de conversar com alguém, um amigo, um familiar, eu acho que o livro serve para isso, para conseguir te inspirar a largar esse vício. E o professor vai mostrar aqui o livro, Bom, quem quiser, que é uma obra. eu tenho aqui esse livro, Coisas que Não Se Dizem. Tenho ainda alguns exemplares, na verdade, sobretudo em Luanda, sim, tenho alguns. Nem tantos, não estou a dizer isso porque eu quero fazer pitch, não, não, é porque os exemplares que eu tinha impresso já se foram todos, ou quase todos. Então, procure por esse livro. Tenho mais de 100 páginas abordando a questão, por exemplo, da pornografia e da masturbação. Eu falo com muita clareza, com muita franqueza, trago depoimentos, não é? E que é o mais importante, para que eu não falasse só por mim, não é? E um testemunho dado por mais de uma pessoa é passível de ser mais real. Então, procure por mim. Eu estou nas minhas redes sociais, né? Professor Elavoco, conforme vocês podem ver aqui mesmo, Professor Elavoco, Elavoco com capa. Sou bastante responsivo. É só mandar uma mensagem que eu respondo logo. E, Coisas que não se coisas dizem. que não se dizem. Então, em todas as plataformas digitais, tem aqui Coisas que Não Se Dizem, do autor, professor Elavoco, eu no caso, né? Nacional. Esse livro é muito bom, professor, porque eu tive o prazer de ler, eu tenho em casa. Sim. Ele aborda sobre temas muito importantes mesmo, que ainda hoje tem famílias a vivenciar isso, Certo. sobre os pais, Certo. aquela história dos pais, Sim. quando o pai chega em casa todo mundo vai para os Sim, quartos, sim, sim. isso existe ainda muito. Sim. Vamos falar, se calhar as pessoas podem tirar as suas curiosidades em adquirir Certo. o livro, Sim. ou em uma outra oportunidade, quem quiser pode contactar o professor. Certo. Hoje em dia o professor como palestrante, escritor não, né? Como palestrante tem uma mentoria, tem algum curso? Sim, as minhas mentorias, este livro mesmo geraram algumas mentorias, porque algumas pessoas precisavam de ajuda, algum acompanhamento, dar algum segmento. Faço mentorias voltadas a assuntos ligados a esse livro. Faço mentorias ligadas ao desenvolvimento pessoal, né? Introdução à vida intelectual, faço isso. Faço mentoria, já disse, que desenvolvimento pessoal. E tem outros subtemas que eu faço, desde mentorias em grupo, mentorias individuais, não é? Há quem prefira que seja uma abordagem mais individual, então estamos abertos a isso. Ok, professor, muito obrigado. Esse foi o nosso primeiro episódio. Eu estou muito feliz por nós estamos a gravar na terra natal, Yeah. né? Aqui na Huila, Yeah. e com o professor, que é alguém que eu acompanho e admiro. Yeah. E muito obrigado pelo tempo. Eu que agradeço, né? Pronto, como eu disse, é pela primeira vez que eu sou chamado a falar num podcast. Já pode imaginar, né? Eu nunca fui convidado assim. E esse é um convite seu. Ficamos com um compromisso de Ficamos parte com 2.
Oi? Ficamos com compromisso compreensão da parte parte 2. Eu acho que mesmo o pessoal também percebeu que tem muito que se dizer. Tem muita coisa ainda. Tem muita coisa ainda por conversar, por Então, partilhar. houve algumas oscilações Sim, minhas. Não liguem, eu não sou prepotente, não sou arrogante, não sou o taxado. Né? Aqueles tons é por causa do tempo de professorado. Foram sim, 19 anos, né? sim, sim. 19 anos de professor me tornou na pessoa que eu sou, que gosta de falar com autoridade, com certeza, com convicção. Porque já sabe, os miúdos você tem que apertar mesmo. Ou Sim. você fala Ou e você, não consigo. tem que ser pai. Tem que ser pai. Então, este, 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 aquele personagem ali de pai, várias vezes eu não consigo me dissociar dele. Sobretudo em assuntos. E quando eu elevo o tom é porque aquele assunto é muito preocupante. Eu sei que tem muito, as pessoas não falam, as pessoas não gostam de falar, então eu carrego a voz e parece muitas vezes alguma arrogância. Não é mesmo. Então, é porque eu estou aflito. Quando eu fico aflito com um assunto, então eu elevo o tom. Ok. Então, agradeço aqui o convite e até sempre. Eu que agradeço. Eu nunca Yeah, imaginei que o primeiro episódio fosse com professores nesse cenário aqui maravilhoso. yeah, Então, estou muito feliz. yeah, E aguardem pelos próximos episódios. O professor vai ter aqui também a parte 2 desse yeah. episódio, porque tem muita coisa ainda do livro, inclusive, Sim, para trazermos aqui para as pessoas também. yeah. E obrigado para quem nos acompanhou até aqui. Até já. Tchau, tchau. Olá.